Olá, pessoal, boa noite. A gente está começando hoje nosso encontro de outubro do estudo Milagres e Parábolas de Jesus com Marco. Marco, namastê. Atma Namastê, deixe-me colocar minha apresentação. Ok, todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Então vamos lá. Nós hoje estaremos indo para a aula 7, onde nós vamos abordar alguns esclarecimentos necessários para entendermos o que é uma parábola. Eu achei interessante citar o principal sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, e nós vamos abordar as parábolas de 1 a 5 dentro do quadro que nós elaboramos, né, para colocar o cronograma. Então, vamos lá. Vamos iniciar com uma reflexão. Em seu curto ministério público, foram 3 anos apenas, os ensinamentos de Jesus desafiaram a sabedoria convencional, principalmente do Ocidente, demonstrando liderança servil e conclamando seus seguidores e a todos que o consideram como mestre da humanidade a demonstrar um amor incondicional para com todos, a fim de edificar o reino de Deus no planeta Terra. Então, só essa entrada de reflexão já deixa uma coisa muito clara para nós. Para que nós adentremos ao mundo de regeneração, que, segundo o Chico Xavier e depois a confirmação de Joana de Ângeles, isso vai acontecer em 2057. Porém, nós somos protagonistas a demonstrar um amor incondicional para com todos. É desta forma que o reino de Deus se edifica no planeta Terra, adentrando ao mundo de regeneração. Tá certo? Através das parábolas e dos sermões, Jesus deixa um legado para toda a humanidade, de forma popular, objetivando ser entendido e praticado para a verdadeira transformação moral do ser humano, visando o aumento do padrão vibracional individual e coletivo, criando a oportunidade de adentrarmos a um novo mundo de regeneração. Então, repara, esse segundo parágrafo da nossa reflexão deixa claro que Jesus ele teve 2 formas de ensinar. Uma, que nós chamamos de ensinamentos ocultos, né? Ou ensinamentos, vamos dizer assim, secretos, que foi estendido aos seus discípulos, e uma outra de forma popular. Na aula passada, nós vimos todo o conhecimento, né, que Jesus demonstrou ter e falamos dos principais ensinamentos ocultos, né, sobre o reino de Deus, sobre a essência do ser humano e outros assuntos que foram tratados na aula passada. A partir da aula de hoje, nós estaremos falando dos ensinamentos populares, tá? Dos ensinamentos que foram realizados por Jesus, não só nos sermões, tá? E, em particular, a gente elegeu o Sermão do Monte para falar nessa aula, e as 5 primeiras parábolas que nós elencamos, que nós vamos mostrar a vocês. Primeiro, vamos começar a refletir sobre o que é uma parábola. De acordo com o dicionário, parábolas são histórias curtas e alegóricas criadas para ensinar uma verdade. Não está escrito aqui, mas parábola também é uma referência, né, matemática, né, num conceito de curva também. Mas a gente não achou importante colocar isso aqui. Então, é um princípio religioso ou uma lição moral. Em geral, são histórias envolventes que contêm grande significado, né? Não é à toa que
quando você evangeliza adolescentes, juventude, né, crianças, a gente usa muitas parábolas. Eu fui evangelizador aí no Rio de Janeiro durante muitos anos. Eu usava muitas parábolas, né, porque dá um significado bem simples para as pessoas, principalmente para as crianças, entenderem. As parábolas têm um lugar na tradição judaica. Repara, Jesus sempre utilizava a cultura judaica. Por quê? Porque ele era judeu. Ele estava no meio dos judeus. Então, a parábola, ela faz parte das tradições, das histórias, de contar a história dos judeus. As parábolas de Jesus usavam elementos da vida cotidiana, da época, para ilustrar uma mensagem mais profunda, de cunho moral, com o objetivo de cativar o ouvinte, a fim de fazê-lo refletir acerca das suas próprias atitudes. Quase todas as parábolas fazem com que, se a pessoa prestou atenção, ela possa olhar para dentro de si e se questionar sobre como ela vem agindo no mundo, tá certo? Considerando a grande maioria dos teólogos, as parábolas de Jesus apresentaram três grandes assuntos: parábolas sobre o reino de Deus, parábolas sobre a necessidade da fé e da perseverança, da misericórdia, do perdão e do amor ao próximo, e parábolas sobre a responsabilidade individual, sobre as perdas e sobre o uso dos recursos. Então, das parábolas que nós vamos apresentar, e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, na realidade, elas estão, vamos dizer, sintetizadas por esses três grandes assuntos. Tá? Obviamente, cada assunto, né, por muitas vezes, tem mais de um tema, que é o que a gente vai ver. O número de parábolas. Não existe um consenso sobre o número de parábolas no Novo Testamento. Cada teólogo fala uma coisa, por quê? Porque nem todas as histórias e narrativas dos evangelistas foram consideradas como parábolas, devido à forma de entender o que é uma parábola. Então, quando você, eu tenho a formação em teologia, quando você estuda as visões de vários teólogos, cada um apresenta um determinado número. Em média, tá? Se a gente tivesse que fazer uma média, seria em torno quase bem parecido com o número de milagres, 34, 35, por aí. Tá? Mas, para cada teólogo, a cada vertente da teologia, eles consideram 2 a mais, 3 a mais, 1 a menos. Tá? Então, não existe um consenso, tá, universal sobre o número de parábolas, como tem, por exemplo, um consenso no número de milagres, que nós vimos que são 35. Quase todos os teólogos afirmam que foram mais de 30 parábolas descritas no Novo Testamento. E também afirmam que se pode considerar de 30 e até 50 ensinamentos do Mestre e que nem todas foram consideradas como parábolas, ok? Então, aqui a gente acaba com aquela discussão boba de mas fulano de tal disse que eram tantas parábolas, mas o outro disse que eram tantas, eu aprendi no meu centro que eram tantas. Então, isso é besteira, tá? O que importa é o teor dos ensinamentos. Então, observando, né, os estudiosos, né, os teólogos, eles afirmam que todos concordam que são mais de 30 e menos de 50, tá? Dependendo do que se considera como parábola. Em nosso estudo, estaremos trabalhando com 34 parábolas e o principal sermão de Jesus, que foi o Sermão do Monte, citando onde elas estão descritas no Novo Testamento e qual o conceito-chave de cada uma. E vale ressaltar que nosso estudo não apresenta uma ordem cronológica em que aconteceram, pois é quase impossível se estabelecer essa ordem, devido ao tempo em que foram escritas. Entre
Na realidade, é 67, entre 67 e 100 anos após o desencarne de Jesus. A gente arredonda aqui para 70, tá? Mas, ao certo, são 67. Então, tudo que se conhece de Jesus foi escrito de 70 a 100 anos após o desencarne. Então, o que acontece? Muita controvérsia, muita história. Um lembra de uma coisa, o outro lembra de outra, e, na realidade, não se tem muita certeza, não se pode afirmar, tá, de forma fidedigna determinadas narrativas, vamos dizer assim, que nós encontramos nos evangelistas, até porque houveram muitas traduções, diversas interpretações, manipulações de diversos trechos, tá? Isso aconteceu, né, a partir dos concílios que a Igreja Católica passou a promover, onde ela tentava unificar os ensinamentos de Jesus, colocando dentro dos ensinamentos de Jesus os seus dogmas, né, e os seus paradigmas, que Jesus não citou em momento nenhum dos seus ensinamentos. Então, a Igreja acabou, vamos dizer assim, alterando os verdadeiros ensinamentos do Mestre. Ok? Porém, vale ressaltar que o número de parábolas que Jesus nos ofereceu é menos importante do que a mensagem que elas transmitem. Ok? As parábolas que consideramos, vamos ver. Eu sempre, como uma formação que eu tenho de educador, eu sempre gosto de citar o livro que eu busco para dar referências a vocês. E eu fui buscar um dos livros mais renomados da teologia, né, quando a gente faz a graduação em teologia, que é do John Beck. Tá? Ele é adotado no Brasil e no exterior. Tá? E eu utilizei exatamente este livro aqui, Manual Bíblico, para poder identificar quais seriam as parábolas que nós estaremos estudando. Tá? Então, essa edição aqui é a primeira edição, de 2021, e ela foi publicada pela Editora Geográfica, tá? E eu abordei as páginas 200 e 201, onde nós chegamos a 4, vamos dizer assim, tabelas, né, que nós criamos, nós produzimos, nós construímos 4 tabelas e dividimos as 34 parábolas da seguinte maneira. Na tabela 1, vocês vão ver isso daqui a pouco, nós abordamos a parábola 1 a 5, que é a nossa aula de hoje, a aula 7. Na tabela 2, as parábolas de 6 a 15, na aula 8. Na tabela 3, as parábolas de 16 a 25, que é a aula 9. E, na tabela 4, as parábolas de 26 a 34, que é a nossa aula 10. Para nossas explicações, também nos utilizamos de diversos livros espíritas, entre eles, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de Kaiba Schutel, que são, né, as parábolas e os ensinos de Jesus, um livro maravilhoso do Kaiba Schutel, e um livro que é organizado pelo Rafael Papa, que ele organizou sobre as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. São 2 volumes, ok? Vocês vão ver já já as capas, caso quem queira se aprofundar mais ainda, né? O que eu solicito a cada um de vocês? Como vocês vão receber uma tabela que tem a referência da aula que nós estaremos abordando no próximo mês, eu solicito que vocês leiam a parábola, tá? Lá no Novo Testamento tem a referência certinha lá, e você pode tranquilamente ler a parábola, né, tirar as suas próprias conclusões, e quando nós chegar, né, o momento de nós darmos a aula, que é uma vez por mês, eu vou ter mais facilidade de explicar, porque você já leu, tá? Então, esse é um pedido que eu faço para que vocês possam ler. Então, os principais livros espíritas que nós consultamos foram esses aqui, ó, o Evangelho, tá? As Parábolas do Ensino de Jesus, do Kaiba Schutel, né, como eu falei para vocês, e os 2 volumes do organizador Rafael Papa, sobre as parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita.
ok? A produção do material didático do nosso curso, né, que nós abordamos a cada aula, e as referidas explicações durante as aulas se valeram das orientações dos meus guias espirituais, acrescida das informações contidas nos principais livros mostrados acima, além de outros livros espíritas de menor importância. Às vezes, um outro livro que eu peguei apenas um trechinho, ou tive a ideia de um trechinho, eu também acabo utilizando, tá? Então, a gente está abordando, né, as parábolas sob essa ótica espírita, ok? Vejamos a partir do próximo slide as nossas tabelas, né, que nós produzimos, que acaba fazendo a distribuição. E aí, o que você vai ver? Tem a parábola, onde ela está descrita no Evangelho, no Novo Testamento, e o conceito-chave. Ou seja, para aqueles preguiçosos que não quiserem ler, né, a parábola no Novo Testamento, eu já faço aqui uma espécie de um conceito-chave daquela parábola. Tá? Isso pode ser até utilizado, né, por palestrantes que queiram, às vezes, citar uma determinada parábola, e aqui tem um resumo bem objetivo, né, no ponto central do conteúdo, para que a gente possa entender melhor, tá certo? Então, aqui estão as 5 primeiras parábolas, tá? Então, o cisco e a trave, os bons e os maus frutos, os construtores sábios e os tolos, os odres, né, novos e velhos, e o semeador. Aqui está a referência, né, onde você encontra no Novo Testamento, e o conceito-chave de cada uma. Né? Então, na nossa próxima aula, aula 8, aqui estão as parábolas que serão trabalhadas. Da mesma forma, onde estão descritas, e o conceito-chave, ok? Na nossa 9ª aula, que vai ser em dezembro, tá? Da mesma forma, as parábolas, né? As 10 parábolas, onde é descrita e o conceito-chave. Alguém poderia, assim, me questionar, puxa, Marco, não é pouco tempo para falar de 10 parábolas praticamente a cada aula? Eu te diria, é pouco tempo. Mas nós não temos todo o tempo do mundo, né? Essa aula, por exemplo, é de 1h30, onde nós tentamos passar a vocês o conteúdo mãe, vamos dizer assim, o conteúdo principal para você entender. Você recebe o material, tem as referências, né? Não só dos livros, mas do Novo Testamento. Então, você também pode, posteriormente, ir, vamos dizer assim, aumentando a sua capacidade de compreensão, né, utilizando esse material. E a nossa última aula, que é a aula 10, que vai ser em janeiro de 2026, também está descrita as 10 parábolas, né, onde elas se encontram, e o conceito-chave de cada uma. Ok? Então, fica a dica para vocês, né, se não tiver tempo de ler a parábola, mas eu acho que um mês dá, né? Durante um mês inteiro, acho que a pessoa consegue ler, né? Porque as parábolas lá não são muito grandes. E, para quem não tiver esse tempo, ou esquecer, pelo menos leia o conceito-chave, tá? Que já ajuda a compreensão. Então, aqui estão as 4 tabelas que nós produzimos, né? E a gente vai agora falar, já que a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, do principal ensinamento dado por sermão, que foi o Sermão do Monte. Ok? Então, vamos entender os ensinamentos do Sermão do Monte. Segundo Mateus, nas colinas de Curum-Hatim, ao sudoeste do lago de Genezaré, durante o Sermão do Monte, Jesus nos ensinou as bem-aventuranças, a partir do slide 12, aqui da nossa apresentação, e a oração do Pai Nosso, traduzida abaixo e disponibilizada no próximo slide. Vale a pena eu fazer um comentário aqui, que a oração do Pai Nosso, ela não tem também um consenso onde ela foi ensinada pela primeira vez. Existem 2 grupos de teólogos que dizem o seguinte:
A primeira vez que Jesus ensinou aos seus discípulos somente a oração do Pai Nosso foi numa gruta chamada Gruta do Ensinamento. Essa gruta existe até hoje, tá? Lá em Jerusalém. E durante esse ensinamento, Jesus foi, vamos dizer assim, provocado, e não se sabe ao certo se foi João, tá? João, o apóstolo amado, que é o nosso Kardec, que é o mesmo espírito também, né, do nosso Chico Xavier, ou se foi Tiago. Então, existe uma rixa entre os grandes teólogos para saber quem foi que pediu a Jesus para ensinar a orar, como João Batista tinha feito com os seus discípulos. Então, ou Tiago ou João, né, o apóstolo amado, pediu a Jesus para ensinar como orar, porque João Batista já tinha feito isso com seus discípulos. Então, é bem provável que Jesus tenha ensinado. E, posteriormente, Jesus, no Sermão do Monte, repete o Pai Nosso, tá certo? Então, eu apresento a vocês aqui, são duas linhas de teólogos, tá, que divergem sobre se foi ensinado só na gruta do ensinamento ou se foi ensinado só no Sermão do Monte. Eu acredito que foi nos dois. Por quê, Marco? Porque quando você faz um estudo mais profundo, colocando a ciência, você vai encontrar em Greg Braden, tá? Que é um grande cientista que liga a religião à ciência, ele deixa claro que quando Jesus ensinou o Sermão do Monte, e ele foi buscar em vários manuscritos, inclusive apócrifos, que quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele diz o seguinte: olha, não basta apenas pedir, porque a oração é conversar, é falar. Dentro da oração do Pai Nosso, existem petições. Se você olhar no Novo Testamento, em Mateus, segundo Mateus, existem 7 petições dentro do Pai Nosso. Já em Lucas, que é outra referência do Pai Nosso, tem apenas 5. Tá? Então, repara, até os próprios evangelistas, eles não têm consonância sobre as coisas que aconteceram. Então, não vale a pena a gente ficar questionando. O que a gente faz? Aprende dos dois lados. Tá? Então, voltando a Greg Braden, ele dizia o seguinte, ele explica isso num livro dele de como fazer as preces corretamente. Tá? Ele diz o seguinte: quando você faz uma oração, e ele se referia à oração do Pai Nosso, você tem que estar fazendo essa oração imaginando, que é o que a gente chama de ideoplastia, que aquilo está acontecendo. Então, a coisa que você pede, tá, já está acontecendo. Então, o que recomenda-se a boa educação? Quando você recebe alguma coisa, você agradece. Né? Então, segundo o Greg Braden, que eu acredito que possa realmente ter um tom fidedigno aí, ele deixa claro que na oração, que seja qual for, né? Mas ele se utilizou do Pai Nosso, que aquele devoto que está fazendo a oração, que dentro da oração vai ter a prece, porque prece é pedir, orar é falar. Dentro da oração do Pai Nosso, tem petições, tem preces, né? Então, quando você pedir alguma coisa ao nosso Mestre Jesus, ou ao Pai Maior, tá? Você já imagina, cria uma ideoplastia que aquilo está acontecendo. A partir do momento que aquilo está acontecendo, você finaliza aquela sua oração, aquela prece, né, com um sentimento de gratidão. A gratidão não deixa de ser uma oração, ok? Então, vamos ver a oração do Pai Nosso original, tá? Então, a oração original, eu coloquei aqui para vocês, olha, ela é curta. E uma outra coisa que vale a pena a gente citar é que a oração do Pai Nosso, né, que foi
dita em aramaico pelo Mestre Jesus, é bem provável que ele tenha se utilizado, vamos dizer assim, de uma oração muito antiga do povo judeu, chamado Oração das 18 Preces. Tá? Por que você fala isso, Marco? Porque vários teólogos compararam a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, tá? E não é a que a Igreja Católica nos apresentou. Aqui está o texto original traduzido do aramaico. Tá? Então, veja como é diferente. Eu vou ler porque vale a pena. Pai e mãe, respiração da vida. Repara o conceito de dualidade, né, que está presente em todo o universo. Fonte do som, ação sem palavras. Criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz. Assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos, que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja, e assim é. Essa é a tradução original do aramaico. Eu estou sem som aqui, mas eu vou colocar para vocês um videozinho e eu vou mandar o vídeo para vocês. Então, vocês vão poder escutar. Na realidade, tem apenas uma música de fundo, mas o mais importante é o que está escrito. E vale a pena a gente ver esse vídeo aqui agora, ok? Então, vamos lá. Na Igreja do Pai Nosso, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, na Palestina, há versões da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo em centenas de idiomas falados no mundo. Existe lá também a versão em aramaico, que está gravada em uma pedra de mármore branco. O aramaico, originário da Alta Mesopotâmia, era o idioma usado pelos povos. Há uma tradução livre do aramaico para o português, do Pai Nosso, gravado na pedra. E aí, agora vocês não vão escutar, porque o som não está dando. Abvundesmai Naya, Nekashdad Kishimol, Tetei Makutai Wana, Netzot Kneviana, Elia Tashmaya Bahia, Hablan Halakma, Utmal Doyan, Osboklan, Alvem, Alteniaka, Daqui que não churá, fala bem. Wela Talan, Telusuna, Ela Tchá Mincha, Vetum Telashia Makuta, Alta Yokshuta, Amém, Amém. Amém. Esse é o som do verdadeiro oração do Pai Nosso, que está gravada, como vocês viram, lá na pedra, né, em Jerusalém. Ok? Então, aí vem, né, a tradução depois, né? Tem aqui o texto em aramaico, e embaixo vocês vão ver a tradução. Ó.
que eu traduzi logo no primeiro slide ali. Repara o seguinte, eu coloquei aqui para vocês o endereço. Só que, na realidade, essa oração parece que ela é bem difícil de ser encontrada, apesar de você colocar o endereço, e às vezes ele diz que não tem dias que você acha, tem dias que você não acha. Então, o que eu vou fazer? Junto com esse material didático, eu vou enviar também, tá, o vídeo, tá, para que vocês possam, cada um, escutar, né, e ver o som, né, que eu traduzi aqui e, ao mesmo tempo, falei em aramaico. Eu estudei aramaico, tá? No curso de teologia, a gente estuda aramaico. E vale a pena a gente escutar, porque ela é muito bonita. E uma coisa que vale a pena, tanto no hebraico, quanto no aramaico, quanto no sânscrito, por exemplo, existe uma relação de encontro entre o palato e a língua. Tá? Então, esse som fonado, que é diferente do português, o português não tem isso. Ele dá um processo vibracional na sua fala. Tá? Então, o português, principalmente o português do Brasil, perdeu essa capacidade sonora de poder pronunciar vibrando, que é a chamada palavra vibrada. O aramaico tem isso, o hebraico tem isso, tá? E, por exemplo, o sânscrito, tá? Que é um idioma hindu, também tem isso, tá? A grande maioria dos outros idiomas que foram derivados, né, principalmente do latim, como é o caso do português, perderam essa sonoridade. Então, a palavra não é vibrada. Tá? Qual é a vantagem da palavra vibrada, Marco? Porque ela faz uma ressonância, tá? No cérebro. Tá? E, obviamente, ativa a pineal. Tá? Então, o grande lance da palavra vibrada, né, que você consegue encontrar ainda em línguas, né, como o aramaico, o hebraico, o sânscrito, é porque ela ativa a sua pineal. Por isso que a palavra vibrada é muito interessante. Infelizmente, né, a maioria eu te diria 99,9% das línguas, né, de origem latina não tem isso, ok? Opa, deixa eu passar. Então vamos ver o que Jesus falou lá nas rampas de Curum Hatim, quando ele profere, né, o Sermão do Monte. Então, a primeira bem-aventurança foi a seguinte: bem-aventurado os pobres pelo Espírito, não é pobres de Espírito, é pobres pelo Espírito, ou seja, aqueles que não se apegam a nada, tá? Aqueles que não levam nada do mundo, porque deles é o reino dos céus. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você olhar hoje, principalmente na época que nós estamos vivendo, e prestar atenção, né, você vai acabar chorando sobre tudo que está acontecendo no mundo. São guerras, são pessoas mentirosas que se fazem poderosas, né? São pessoas que ludibriam o próximo, enganam e acabam tendo recompensas materiais. Né? Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tudo que Jesus nos ensina tem um ensinamento muito profundo, tá certo? Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Isso aqui não nos deixa claro
que os herdeiros da terra, que vão adentrar ao mundo de regeneração em 2057, né, eles terão que ser mansos e pacificadores. Tá? Então, o que é o manso? É aquele que não tem cólera, é aquele que não se deixa, vamos dizer assim, ferir o seu ego por qualquer besteira. Tá? Então, os mansos herdarão a terra, ou seja, eles estarão adentrando, né, ao planeta que passa por um momento de transição até chegar ao mundo de regeneração. Marco, e quem não for manso? Estão indo para Quiron, tá? Que é o planeta onde vai abrigar os exilados da Terra. Né? Eu acredito que até 2050, mais ou menos, 2060, vão escrever esse livro, Os Exilados da Terra, como teve os exilados de Capela. E Capela não era um planeta, era um sistema. Tá? Um sistema solar, onde tinham vários planetas. Então, da mesma forma que tivemos os exilados de Capela, nós vamos ter os exilados do planeta Terra. No caso, vai ser só um planeta. Tá? Mas todo o sistema solar passa por um momento de transição. Quando um planeta de um determinado sistema está em progresso, e a lei do progresso é para todos, não é só aquele planeta que está passando por aquele progresso, são todos os planetas que fazem parte daquele sistema. Por isso que quando nós lemos, né, o livro que fala sobre os exilados de Capela, né, ele fala sobre o sistema como um todo. Tá? Da mesma forma, pode acontecer, nós não temos, vamos dizer assim, notícias, né, do mundo espiritual, que outros planetas do nosso sistema também estejam em processos de renovação vibracional. Ok? Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, essa fome não é material, tá? Tanto fome e sede de justiça, da justiça divina, porque a justiça dos homens está extremamente corrompida, tá certo? Então, Jesus se refere à justiça divina. Aqueles que têm a ânsia da justiça divina, tá? Eles serão reconfortados, eles vão conseguir isso. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É aquilo, o que você quer receber do Pai, você doa ao universo. Tá? Então, aquele que tem misericórdia, tem compaixão pelas outras pessoas, pode ter certeza que ele vai ter o retorno disso. Então, Jesus deixa claro isso. Olha quantas coisas estão por trás de pequenas frases. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É engraçado que esse conceito de limpos de coração, ele é muito antigo, tá? Ele vem desde a época dos fenícios, no Egito Antigo também, por exemplo, quando uma pessoa morria, ela ia, né, para o conceito de justiça, onde Má, que é a deusa da justiça, colocavam uma pena no fiel da balança e do outro lado o coração daquele que desencarnou. Se por acaso o coração dele fosse pesado, mais pesado do que a pena de Má, uma pena, é uma pena. Tá? O que acontecia? Ele ia, vamos dizer assim, para um local que nós chamaríamos, né, de umbral, e posteriormente reencarnaria. E aqueles que eram justos, limpos de coração, tá? Eles iriam para o, entre aspas, paraíso, que a gente sabe que não é o paraíso, mas eles estariam galgando degraus do progresso espiritual. Tá? Então, Jesus se refere a isso como eles estariam em possibilidade de ver a Deus. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Repara, bem-aventurado, os pacificadores, é aquele que produz a paz. Muita gente fala assim, mas eu vivo em paz, eu não incomodo ninguém, eu não faço nada para ninguém. Né? Na realidade, a pessoa é uma inútil, não coloca suas virtudes em prática em benefício do próximo, e diz assim, mas por que eu estou passando
né, no meu desencarne por problemas como esse? Porque você, na realidade, viveu em paz, mas de forma egoísta. Você não foi um pacificador. Pacificador é aquele que produz a paz. Então, Jesus, né, deixa claro isso também. E foram as 7 bem-aventuranças. Agora, Jesus também, durante o Sermão do Monte, faz orientações de atitude caso aconteçam. Ou seja, Jesus estava fazendo uma espécie de premonição, tá? Então, ele faz uma orientação para as atitudes que ocorreriam. Então, bem-aventurado os que forem perseguidos por causa da justiça e a perfeição, né? Depois até continua, e também, né, por praticarem atos em meu nome. Então, repara, forem perseguidos. Os cristãos, os primeiros cristãos, foram mortos, né, nos circos romanos por leões, né? Joana de Cusa, na época, né, que é a primeira encarnação de Joana de Ângeles que nós conhecemos, ela viveu nessa época. Ela foi morta pelos romanos, onde o filho de Joana de Cusa, na época, era Divaldo. Tá? A gente vai dar um curso sobre Joana, e muitas coisas bonitas e muito, vamos dizer assim, divinas, vamos dizer assim, você vai corroborar tudo aquilo que o Mestre Jesus nos fala. Outra orientação que Jesus faz, ele diz: bem-aventurado os que forem injuriados. Tá? A injúria, calúnia, né, é vamos dizer assim, uma forma de denegrir, né, a moral de uma pessoa. Então, bem-aventurados que forem injuriados, por quê? Puxa, Marco, é uma coisa meio. Jesus está dando uma orientação, é uma espécie de premonição. Por quê? O injuriado vai ser bem-aventurado, tá? Mas é aquele injuriado, caluniado, que não produz a revanche, que não vai tirar a satisfação. É aquele que aceita, é resignado, tá? É diferente de você ser um boboca, simplesmente. Não, você sabe que aquela pessoa, né, está cometendo um equívoco e que você não merecia, ou até sabe que merece, tá? Então, Jesus é brilhante. Todas as falas de Jesus têm por trás, vamos dizer assim, uma enciclopédia de ensinamentos, tá? Alerta aos mundanos. Então, dentro ainda do Sermão do Monte, Jesus faz 4, como dizer assim, avisos às pessoas arraigadas às coisas do mundo. Tá? Então, ele começa lá. Ai de vós que sois ricos. Isso aqui não é vamos dizer assim, uma crítica para quem tem muitas posses. Não, é aquele que não se utiliza das coisas que Deus lhe permitiu ter em benefício do próximo, ou seja, ele tira benefício só para si mesmo. Tá? Então, é isso que Jesus está se referindo. Ai de vós que agora estáis fartos, ou seja, aqueles que estão contemplados pelo mundo, aqueles que estão na fartura das coisas, que nada lhe falta, porque ele acredita que tudo que é necessário vem das coisas materiais, tá? Ele vai estar farto, né? Mas ai de vós. Ai de vós que agora rides, tá? Porque a grande maioria, se você olhar, fizer uma análise hoje, não estou nem falando daquela época, tá? A grande maioria das pessoas não se sente, vamos dizer assim, com a justiça divina, né? Em cima dela. Às vezes são pessoas boas, são pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, né? E tem muitas dificuldades, não consegue vencer na vida, né? Porque vencer na vida é um conceito espiritual. Vencer a vida é espiritual. Vencer na vida é material. Então, a gente tem que vencer a vida, tá? Então, ser vencedores da vida significa entender a necessidade de reforma íntima, de progresso, tá certo? Então, Jesus faz o alerta àquelas pessoas que
se ligam apenas nas coisas materiais e acreditam que estão contempladas. Tá? E o último ai de vós, que Jesus nos apresenta no Sermão do Monte, é ai de vós quando vos louvarem os homens. Ou seja, aqueles que acreditam que o poder, né, do ser humano, do homem, é o que se refere, vamos dizer assim, ao conceito de justiça, tá? Então, que acaba enaltecendo homens com poder, na realidade, estão completamente iludidos. Por isso, Jesus diz, ai de vós. Tá? Então, outro ensinamento, né, que, vamos dizer assim, fecha um conceito de alerta aos mundanos. Ainda no Sermão do Monte, Jesus faz orientações de necessidade de reconhecimento para os discípulos. Vós sois o sal da terra. O sal, na época, era o motivo, né, de preservação dos alimentos. É ele que dava o conceito, vamos dizer assim, de trazer a oportunidade de continuar vivo. Tá? O sal, ele tem um conceito de equilíbrio no planeta Terra. Tanto é que a água marinha, né, a água do mar, é salgada. Se você pegar o líquido amniótico, ele também é salgado, inclusive muito similar à água do mar. Tá? Então, vós sois o sal da terra, falando para os discípulos. Tá? Ou seja, vocês são exatamente, né, a continuidade do caminho que eu demonstrei. E, por último, ainda para os seus discípulos, ele diz, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque ele sabia que estaríamos vivendo em épocas, principalmente agora, de muitas trevas, onde as trevas estariam quase que reinando no planeta Terra, e ele dizia lá, vós sois a luz do mundo. Ou seja, basta apenas, por exemplo, acender um fósforo para iluminar a escuridão. Então, a luz do mundo é aquele que traz a possibilidade de orientar pessoas. Então, vós sois a luz do mundo. Essas foram as orientações que Jesus passou para os seus discípulos. Marco, tudo isso aconteceu no Sermão do Monte? Sim, tudo isso aconteceu. Só para vocês saberem, eu sou tão fã do Sermão do Monte que o meu TCC para me formar em teólogo, né, foi exatamente sobre o Sermão do Monte, ok? E os ensinamentos, né, de reflexão para todos. Não vim destruir a lei. Porque ele falava, principalmente quando ele fala isso aqui, ele falava para o povo judeu, porque muitos judeus diziam que Jesus estava destruindo as leis de Moisés. Então ele diz assim, eu não vim destruir a lei de Deus, tá? Eu vim lhe dar testemunho. Lembra disso? Então, né, é uma reflexão para todos. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande ensinamento, esse é a grande máxima, né, que ele, inclusive, fala para um fariseu quando lhe pergunta qual era o maior ensinamento. Então, repara, Jesus é brilhante. Tudo que ele fala tem por trás uma interpretação que vai muito longe apenas das palavras, ok? Olha o que o nosso querido Mahatma Gandhi falou sobre o Sermão do Monte. Se todos os livros e todo o conhecimento do planeta Terra se perdesse e sobrasse apenas o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Mahatma Gandhi fala, né, citando o Sermão do Monte. E, para a gente entender, eu recebi essa canalização em 2016. Se quisermos encurtar o tempo de aprender a amar, é necessário aumentar a intensidade da aprendizagem. Todo espírita sabe que nós encarnamos para nos melhorarmos. E uma das formas, talvez a melhor forma, de nos dar essa oportunidade de transformação moral, seja treinar o amor. Né? Então, eu recebi essa mensagem do Caboclo Batom da Guia, em 2016, que é o meu guia-chefe, e ele disse para, né, vamos dizer assim, de forma muito clara, se você quer encurtar o aprender a amar, que todos nós estamos aqui para aprender a amar, é necessário
é necessário aumentar a intensidade da aprendizagem. Ou seja, tem que treinar mais. Tá certo? Então, fica a dica do Sermão do Monte, que é realmente o sermão mais importante do nosso Mestre Jesus. E agora a gente vai entrar nas 5 primeiras parábolas que vamos abordar nessa aula de hoje. Tá? Então, o cisco e a trave. O que fala sobre o cisco e a trave? Está aqui, ó, conceito-chave que eu vou abordar com mais detalhes aí. Então, eu volto a lembrar a vocês que a cada aula, né, como vocês vão receber esse material, vocês vão poder verificar quais serão as parábolas da próxima aula e podem tranquilamente, né, ir lá no Novo Testamento, dar uma lidazinha e ver até se o conceito-chave bate, né, com o seu conhecimento espírita sobre uma espécie de síntese do que aquela parábola está querendo dizer, ok? Então, fica a dica aí para vocês. Então, vamos ver a primeira parábola, que é o cisco e a trave. Tá? Eu escolhi Mateus, né, 7, versículo de 2 a 5. Então, diz lá a parábola. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro, né, que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tá? Então, quando na realidade você vê essa parábola, você fica pensando o seguinte: olha, quando você está querendo criticar alguém, você está julgando, né? E aí eu vou fazer agora as minhas palavras, as palavras de Joana. Tá? Joana diz que para um ser humano encarnado julgar outro encarnado, ele deveria conhecer todas as encarnações de quem ele está tentando julgar, conhecer todos os processos educacionais, culturais, tá? Que aquela pessoa passou em cada encarnação. Puxa, Marco, é quase impossível. Então, querido, não julga, não critica, tá? Porque quando você diz que está tendo ali um cisco no olho do amiguinho, você não está vendo a trave. Vamos ver aqui como a gente explica isso. Os cristãos são chamados a refletir sobre suas próprias falhas, antes de tentar julgar, criticar ou corrigir as falhas que observam nos outros. Este ensinamento do mestre deixa claro que não devemos julgar o próximo, pois desconhecemos totalmente seu histórico de vida enquanto espírito imortal. E muito das vezes, uma única atitude ou fala não espelha realmente quem é o espírito, que pode ter se deixado levar por um momento de descontrole emocional, deixando seu ego tomar conta do momento. Então, aquela história, você vê às vezes uma ação de uma pessoa, você acha que aquela pessoa é aquilo, você rotula ela. Tá? Como diria o outro, pessoas boas também fazem coisas ruins. Da mesma forma, pessoas ruins também fazem coisas boas. Todos somos humanos, ainda imperfectíveis, buscando o caminho da evolução da consciência. Logo, é necessário termos prudência e sermos comedidos quando, de forma equivocada, queremos ser juízes do próximo. Acho que fica claro esse ensinamento popular, né, que Jesus tentou passar para todos aqueles que o ouviam e os evangelistas escreveram para que chegasse até nós. Segunda parábola, os bons e os maus frutos. Também escolhi Mateus. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tá?
Repara, eu explico aqui do lado de cá, mas você vai ver quando ele fala, na realidade, é uma metáfora, né? Ele usa lançar ao fogo. O que é isso, Marco? Vamos entender aqui a metáfora que o mestre está fazendo. Então, as ações exteriores e as palavras de uma pessoa serão consistentes com a condição espiritual de seu coração. Repara, não é o mal que entra pela boca. O mal é o que sai da boca do homem, né? Nosso mestre Jesus nos ensinou isso. Então, as ações exteriores e as palavras, elas são consistentes com a condição do seu coração, né? A gente diz normalmente que o coração está cheio, tá? Quem fala muita coisa ruim, né? Está com aquelas coisas todas ali, né? Encravadas no seu no seu registro acástico, né? No campo mental, que é onde está gravado essas coisas, que refletem diretamente no coração e no seu chakra coronário, tá certo? Cada ser humano está em um grau de individualizado de evolução de sua consciência. Logo, temos que admitir que existem pessoas mais evoluídas, são as chamadas pessoas boas, e pessoas menos evoluídas, né, ou atrasadas. São normalmente pessoas mais que ainda, né, ignoram as verdadeiras leis que devem seguir. Tá? Os frutos a que se refere a parábola são as virtudes ou defeitos morais ou vícios mundanos do espírito, demonstradas pela forma de atuar no mundo, né? Então, você fala, você age, do que o seu coração está cheio. Na realidade, podem ser virtudes ou podem ser defeitos morais ou vícios, né, materiais. A árvore que Jesus se refere é uma metáfora para o ser humano, que dá maus frutos, a árvore que dá maus frutos, é cortada. Que isso? Conhece a morte física e se ressente dessa perda sem entendimento. São aquelas pessoas mais, né, que são, por muitas vezes, sofrem uma morte muito violenta e é como se fosse assim, foi cortado, né, de uma forma, vamos dizer assim, muito abrupta, o cordão de prata dela. Tá? Então, a gente consegue entender isso hoje. Tá? E ela é lançada ao fogo. O que é lançada ao fogo? É uma metáfora para a ardência do sofrimento das reencarnações sucessivas, tá? Que, né, o budista chama de samsara, objetivando o quê? Aprendizado, objetivando aprender a amar. Então, repara, uma pequena parábolazinha, quantas coisas tem por trás, né, para que a gente possa entender hoje, sob a ótica, né, do Espiritismo. Parábola 3, tá? E os tolos. Também fui buscar em Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E a casa caiu, e foi grande a sua queda. Né? Que deixam claro o seguinte: um fundamento seguro para a vida é construído não apenas em ouvir a palavra de Deus, mas em colocar em prática, colocar essas palavras em ação. Então, não adianta, né, a pessoa frequentar um local religioso, por exemplo, uma casa espírita, né, e participar das palestras, fazer todos os cursos, tomar passe, beber água fluidificada e até trabalhar na casa, tá? E tudo isso tem pouca importância e pouco adianta se você não pratica o que ouve, se beneficiando dos complementos da casa espírita,
para a sua melhora enquanto espírito. Essa parábola é comparada a você querer fixar algo na areia se utilizando de um prego. Tal esforço é inútil e só te faz perder tempo precioso para a sua evolução, que é o que nós vamos ver agora, dia 3 de novembro. Nós estamos começando um novo curso, que é o curso O Céu e o Inferno, né, que é o quarto livro do Pentateuco, né, codificado por Kardec, onde você vai ver, na segunda parte, ali para meados, já no meio do curso, né, os espíritos, né, dando seus depoimentos de que, por muitas vezes, acreditavam nas coisas materiais, acreditavam no poder da matéria e nos bens, e se arrependeram profundamente e sofreram. Tá? Então, é a mesma coisa, né? Você querer fixar a sua casa na areia, tá? E outro que fixa na rocha. A mesma coisa é você querer colocar um prego na areia para fixar alguma coisa, não vai adiantar, né? Pouco tempo o vento vem, o prego deixa de ter o poder de fixação e você, na realidade, perdeu tempo e não fixou o que tinha que ser fixado, que é a sua evolução. Ok? Então, parábola 3 concluída. Parábola 4. Os odres novos e velhos. Também peguei em Mateus. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres de vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Repara, na realidade, quando Jesus faz essa parábola, ela era quase destinada especificamente aos judeus. Por quê, Marco? Não pode ser totalmente abrigada dentro da mentalidade oriunda da revelação do Velho Testamento. Foi exatamente o que os judeus fizeram. Tá? Jesus trazia as boas novas, né? E eles tentavam encaixar aquilo que Jesus dizia dentro das coisas do Velho Testamento. Eram coisas novas, não se encaixava. Tá? Então, dogmas e paradigmas estruturados e praticados pelas religiões, exemplo do catolicismo, tentando encaixar seus dogmas no cristianismo, construídas pelo ego dos homens, não produz bons resultados para o desenvolvimento do espírito. Tá? Marco, você está criticando o catolicismo? Não, eu não estou criticando, eu estou apenas alertando que o catolicismo acabou desvirtuando o cristianismo. Catolicismo e cristianismo não são sinônimos. Se você olhar, até vídeos no YouTube, que você vai ver que o cristianismo deu origem a inúmeras religiões. Tá? Por quê, Marco? Porque deveria acrescentar mais alguma coisa, deveria tirar alguma coisa. Então, em cima do cristianismo foram sendo, vamos dizer assim, criados inúmeros outros credos baseados nos ensinamentos de Jesus. Porém, eles encaixavam o quê? Seus dogmas, seus paradigmas, tá? Inventavam coisas. Tá? E isso, na realidade, não produz nenhum bom resultado para o espírito. Ele produz, na realidade, a satisfação do ego dos homens, né? Daqueles que acabaram fazendo aquela coisa. Jesus nos trouxe boas novas, novas formas de entender Deus, suas leis e sua justiça. Né? Lembra? No Antigo Testamento, o Deus era punitivo. O Antigo Testamento, vá lá no site do GRESG e entra no curso de conhecimento sagrado, e eu dei 2 aulas sobre o Antigo Testamento, onde você vai entender melhor. Tá certo? Então, Jesus nos trouxe boas novas, que não se coadunavam com os exemplos históricos e a cultura dos hebreus, praticada até aquela data. Era necessário uma nova forma de pensar
e sentir as coisas sagradas que Jesus apresentava. Esse motivo, né, de perpetuar a cultura e os exemplos históricos do Antigo Testamento é que fizeram com que os hebreus... Tá? Então, eles tinham um monte de dogma. Olha, o filho de Deus, ele tem que ser oriundo da família de Davi. Tá? Por acaso, José era oriundo, tinha a sua árvore genealógica de Davi. Por que, Marco? Isso foi uma coincidência? Não. Jesus planejou tudo. Sempre que ele fazia alguma coisa, falava alguma coisa, ele tentava adequar o povo hebreu para o entendimento daquilo que ele apresentava. Mas cabeças muito duras, né, e com dogmas, né, históricos, eram difíceis de entender. Então, Jesus, ele, na realidade, ele não foi compreendido pelos hebreus. Né? Tanto é que, até hoje, Jesus não é considerado, né, o filho do homem, né, como diria Isaías, por exemplo. Né? Ele é considerado mais um profeta hebreu, porque ele era judeu também. Né? Então, Jesus deixou várias premonições que o povo sofreria muito por não entender, né, o que Jesus, enquanto esteve no planeta Terra, tentou demonstrar. Ok? Então, fica a dica aí que os odres novos, né, só cabem vinhos novos e os velhos, na realidade, não devem ser motivo de cultivar, né, velhos dogmas, né, e paradigmas que, na realidade, acabam se rompendo com o tempo. Tá certo? E a última parábola dessa aula de hoje é o semeador, que eu também fui buscar em Mateus. Tá? Então, vamos lá. A parábola do semeador é um pouquinho maior, né? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão, entrar num barco, assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador caiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela, a semente, né, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo, brotou, porque a terra não era profunda. Né? E logo não brotou. Faltou o não aqui, né? Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. A gente vai explicar o que né, o mestre falou aí. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ou aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Né? Então, a gente já comentou sobre isso. As pessoas não tinham ainda um nível de consciência mais elevado para compreender o que Jesus falava. Por isso que Jesus falava por parábolas, porque sabia que aquelas histórias já atravessariam séculos e séculos, né? Até chegar, por exemplo, a nós aqui. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse,
poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, eu lhes digo a verdade, muitos profetas ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engana das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Marco, o que significa isso aqui? Vamos entender aqui com a explicação. A mensagem de Jesus encontrará uma variedade de respostas na mente humana. Há razões pelas quais aqueles que ouvem esta mensagem podem deixar de manter um relacionamento sério e fiel com ela, com a mensagem, né? Dependendo da evolução do espírito, cada um entende e interpreta as palavras e ensinamentos de Jesus conforme sua capacidade de consciência. Tal ensinamento pode ser aproveitado e produtivo para uns e ser totalmente irrelevante para outros. Na parábola, a semente é a palavra de Deus, né, que foi, né, dita por Jesus. E o semeador é o filho do homem, que é o próprio Jesus. Interpretando a parábola, você vai verificar que 75% das sementes, que são essas proporções aqui, que ele fala, né, de 100, 60, 30 por um, tal, 75 das sementes estavam perdidas na época e apenas 25 deram algum fruto. Ou seja, uma parte das sementes deu 30 e a outra parte deu 60. E apenas uma pequena parcela deu 100 por um. Ou seja, 3/4 das sementes foram inutilizadas. O que Jesus está falando? As pessoas que ouviram o que ele falou não tiraram nenhum proveito. Apenas 1/4, que é aproximadamente 25%, deu algum fruto, ou seja, aproveitou aquele ensinamento. Essa é a relação que Jesus faz, né? E ele utiliza uma relação do campo, né? Porque a cultura, né, principalmente a economia, era a agricultura. Então, ele utiliza desse exemplo para falar aquelas pessoas. Essa parábola trata de uma agronomia metafísica, tá? E quem diz isso aqui não fui eu, não, foi Humberto Roden, tá? Eu colei dele, tá? E confesso a vocês que eu achei essa comparação dele maravilhosa, né? É uma parábola da agronomia metafísica, onde o terreno que cai a semente é a mente humana e o seu livre-arbítrio, tá certo? Então, parábola, né? Estamos aí dentro do horário, até terminando antes do tempo, e a gente espera que realmente vocês tenham entendido a necessidade de leitura no Novo Testamento, para facilitar a compreensão, né? Tem algumas outras parábolas nas próximas aulas, e serão 10 a partir da próxima aula, que às vezes eu não vou conseguir ler tudo, tá? Porque senão não vai dar tempo. Então, eu preciso que vocês leiam para que eu possa fazer a explicação, ok? Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações e
que reine esta vibração do Mestre Jesus em seus lares. Até a próxima aula, que será a aula 8, no próximo mês. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada. Um beijo a todos. Excelente mês para todos. Boa noite, gente. Beijinho, Simone. Beijo. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigada. Tranquilo?